Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar a nossa aula hoje retomando de onde nós paramos na aula 7. E depois, no início da aula 8, eu vou repassar daí o conteúdo de hoje. Mas como eu interrompi a aula passada dizendo que nós teríamos muita coisa ainda a ver, e é muito importante esse conteúdo, eu vou continuar da onde nós paramos na aula passada. Alguns alunos entraram em contato comigo que não conseguiram se identificar em um temperamento daqueles que nós repassamos na aula passada. E daí eu tranquilizei que não necessariamente para a psicologia, ou até penso que seja impossível, para a psicologia, você se encaixar em um temperamento. Tanto é que ele é predominante, não é exclusivo. Qual é o meu temperamento exclusivo? Não. Qual é o meu temperamento predominante? Eu posso ser todos eles, mas predomina o sanguíneo. Eu posso ser todos eles, mas predomina o melancólico. Entenderam? Então, assim, psicologicamente falando, são essas 4 características que seriam hoje analisadas. A característica da raiva, a característica da timidez ou da tibieza, a característica da depressão, do medo, ou a característica da alegria, do fortuito, né? Então, são essas 4 características que mais ou menos nos deixariam assim explicando como que nós somos, né? Então vocês que foram lá fazer uma busca, meus parabéns, né? Que vocês foram lá se conhecer um pouco mais. E continuando a nossa aula de hoje, que da onde nós concluímos na aula passada, nós estamos falando também sobre os processos de gestão de pessoas. E continuando a aula, nós tínhamos um conceito sobre humanização, que significa, no ambiente de trabalho, criar um clima favorável ao atendimento interpessoal. É necessário que o ambiente de trabalho tenha exclusivamente melhorias na comunicação, na valorização de iniciativas, no compartilhamento de ideias e na socialização das ações humanas. O objetivo da humanização é sempre promover um melhor convívio profissional. Então, os ambientes de trabalho, por ajuda da psicologia, procuram fazer com que as relações sejam melhores, a comunicação, que é o objeto da aula de hoje, sejam melhores e assim por diante. Valorização das pessoas, das iniciativas, atitude, e acho que é isso que é legal, né? Então, esse é o processo de humanização hoje no espaço de trabalho. E aí uma pergunta para nós, né, que estamos fazendo essa disciplina: qual é a importância das relações humanas no trabalho? Estamos justamente falando sobre relações humanas, né? A aula é psicologia e relações humanas. Então, como que o ambiente de trabalho deve gerir, deve fazer a gestão de conflitos, mediação de conflitos? Então, tudo isso está contido nessa reflexão. Falávamos sobre qualidade de vida na aula anterior, na qual eu expus que qualidade de vida é o estado de bem-estar consigo mesmo, com a vida e com as pessoas aonde se trabalha. Claro, vocês vão ter sempre como pano de fundo das minhas aulas que nós estamos falando de psicologia e recursos humanos e relações humanas. Então, eu estou entendendo essas relações humanas no ambiente de trabalho, porque senão ele vai ficar muito vasto para mim. Psicologia e relações humanas familiares, né? Eu teria que trabalhar com vocês a conflitos familiares, ou então psicologia e relações humanas sociais, né, na sociedade. Como que nós trabalharíamos isso hoje, assistindo a tantas situações que a própria vida tem nos apregoado, né, como racismos. Então, como que ficaria gestão humana ou como que ficariam relações humanas nos ambientes sociais? Então, eu não consigo responder essas perguntas. Eu limitei
a relações humanas no ambiente de trabalho, ok? Até porque vocês estão se tornando técnicos, e como técnicos é o estudo voltado para as questões de trabalho. Então, primeiro é o bem-estar consigo mesmo no ambiente de trabalho, a vida no ambiente de trabalho e as pessoas com quem você trabalha. A atenção para as qualidades dos seus relacionamentos. Lembre, no ambiente de trabalho, a questão da competência na gestão de conflitos, a proatividade e o saber trabalhar em equipe pressupõe, então, ou determinam qualidade de vida. Para nós irmos adiante na nossa aula, gestão de conflitos. Perceber o outro é um passo importante para a gestão de conflitos. Perceber o outro é olhar, ver e enxergá-lo. Deixar de focar em nosso umbigo ou ego e crescer, né? Isso é a primeira coisa, perceber o outro. Nós encontramos muitas dificuldades na gestão de conflito porque as pessoas são egolátricas, egoístas, egocêntricas, individualistas, não percebem os outros, né? Então esse no ambiente de trabalho é muito complicado. Muitas vezes perdemos a referência que a outra pessoa é uma extensão do nosso ser. Tenho que pensar em mim, diferente de pensar nos colaboradores que trabalham comigo. Então o que eu vou decidir? Eu penso só em mim? E isso é um problema, né? Eu volto para casa carregado, cheio de problemas, por quê? Porque eu não consigo organizar os meus relacionamentos no meu ambiente de trabalho, certo? Então, qual é a pirâmide das relações humanas? Aqui nós apresentamos algumas possibilidades. O que vem em primeiro lugar na hora em que você decide que você quer se relacionar com qualidade no teu ambiente de trabalho? Primeiro é o comprometimento. Eu preciso assumir aquilo como parte meu. Como a escola precisa ser uma parte minha. Então, comprometimento. A loja precisa ser uma parte minha. A casa onde eu estou faxinando tem que ser uma parte minha. O escritório, o consultório, o que quer que seja, eu tenho que me comprometer com aquilo, né? É parte minha. É paciência e jogo de cintura nessa pirâmide, respeito, empatia e comunicação. Então essa pirâmide revela o que não necessariamente possa ser em ordem. Você poderia colocar que na tua pirâmide o que vem em primeiro lugar é empatia, por exemplo, respeito, né? Eu não gosto da palavra tolerância, como eu já disse para vocês. Quem tolera é a pessoa que não gosta e não aceita o outro. O respeito faz com que você aceite o outro do jeito que ele é. Você respeita o outro na condição dele ser exatamente quem ele é, certo? Aí nós temos fatores que determinam o comportamento humano, né? Estado emocional, as impressões que determinam o relacionamento humano, as necessidades, né? Aonde eu quero chegar, as minhas prioridades, o que eu gosto de fazer, o que é o objeto de interesse daquilo que eu estou galgando. Será que é dinheiro? Será que é status? Será que nós temos a capacidade de levar pessoas com a gente quando nós estamos querendo crescer? Ou nós usamos as pessoas como escadas para que a gente possa crescer, né? Então hoje a gente sabe assim que até tem uma questão muito interessante que eu me recordo agora, se eu não me engano foi as Paralimpíadas de Sydney ou de Seattle, uma das duas, não vou recordar bem direito, mas se eu não me engano foi em 2000, no ano 2000, bastaria vocês verem quais foram as Olimpíadas de 2000 e vocês vão entender do que eu estou falando. Havia uma corrida, nessa corrida, pessoas, né, Paralimpíadas, pessoas com problemas, com Down, com outras PCDs, né? Então, tinham ali, estavam correndo e tudo mais, e de repente uma daquelas pessoas naquela corrida caiu e ficou chorando no meio do caminho.
O que os outros fizeram? Eles voltaram e foram lá e juntaram essa pessoa e passaram todos juntos. Então, até onde vai o meu nível de competitividade e até onde vai o meu nível de solidariedade? Será que é só competitividade que me faz bem? Às vezes eu perco alguma coisa, né? Que seja financeiro ou coisa assim, mas eu ganho, né? Caráter, índole, essas coisas todas. São os famosos valores. Qual é o significado dos valores? Aquilo que confere norma à conduta, caráter que reconhece normas ideais para o seu tipo de viver, aquilo que é desejável, aquilo que é auscultável, tudo que é verdadeiro, belo e bom no meu padrão de compreensão, levando em consideração tradições, religiões e tudo mais, no qual ou pelo qual eu sou condicionado a um determinado juízo de valor, norma e conduta devida, certo? Depois vocês ainda hoje eu vou deixar disponível para vocês a história do monge do executivo, para vocês conhecerem. Eu vou deixar esse link daqui a pouco para vocês no Unimestre, e se for preciso eu já deixo disponível essa história para vocês assistirem no grupo do WhatsApp, certo? Vou colocar daqui a pouco, aí vocês vão entender isso também na aula. Qual é a experiência do monge do executivo, né? Qual é a diferença entre o líder e o chefe? Qual é a diferença entre o líder e o chefe? O líder é aquele que trabalha junto, o chefe é aquele que manda, né? O líder colabora, o chefe ele pune, castiga. Então, depois eu vou mandar para vocês ali, para vocês conhecerem esta fábula. E aí então nós temos os diversos comportamentos humanos, né, de atitudes de ataque, de interrupção, atitude de superioridade, olhar superior, sorriso irônico, desprezo pelo outro. Isso são as pessoas que trazem consigo o caráter agressivo. Temos também comportamentos agressivos no ar de superioridade, participação excessiva, generalização, todos não prestam exceto eu. O passivo evita tudo, é submisso, se sente inferior, tem um olhar tímido, riso nervoso, medo do outro, medo de se envolver, tibieza. Comportamentos passivos: silêncio, conformidade, introspecção. O manipulador é competitivo, demonstra interesse, olhar de lado, sorriso sacana, utilização do outro, manipulação, uma falsa atenção, mas na verdade não está nem aí, é dissimulado, esconde, manipula, e o discurso é inconsistente, às vezes contraditório. O assertivo, que é o nosso ideal: afirmação, compromisso, igualdade, olhar firme, sorriso socializador e valorização do outro. Qual é o comportamento? Cooperação, né? E também frontalidade, olhar a pessoa olho no olho, e clareza. Nós temos um ponto importante que é o autocontrole. O autocontrole é dominar a impulsividade, redirecionar a emoção, abertura à mudança, bem-estar na ambiguidade. Às vezes é preciso engolir sapos, dar o braço a torcer, ouvir os outros. Proatividade é importante também, né? Quando a gente consegue saber que as iniciativas que nós vamos desenvolver melhoram o nosso ambiente de trabalho. Se você é uma pessoa que de uma forma ou de outra encontrar diversas maneiras para resolver um problema ou executar uma ação, pode-se considerar um time de proativos. O perfil do proativo é aquele que se antecipa às situações. Ele tem conhecimento, ele busca clareza, os seus colegas trabalham e ele aproveita para adquirir experiência observando os outros, mesmo não tendo muito tempo. O proativo, em todas as situações, adquire o máximo de conhecimento, e às vezes até inconscientemente, o que lhe permite antecipar os fatos. Por que ser proativo?
dê uma boa olhada nas suas responsabilidades, examine criticamente como você poderia executar as tarefas mais eficientes, tente prevenir o surgimento de problemas, desenvolva modos de resolvê-los ao invés de ficar chateado, resmungando, e elimine qualquer tarefa realmente desnecessária. Então, os proativos são vencedores, porque eles sabem que eles são limitados, porque eles sabem que precisam aprender, porque eles estão sempre conhecendo, porque tornam as tarefas mais simples e tudo mais. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe é fundamental para a saúde no trabalho. Aprimoramento do entendimento das diferenças individuais, buscando qualidade no relacionamento humano, uma união, colaboração, participação de todos na empresa. A empresa tem de ser um todo, né? E aí então nós vamos ter agora o início da segunda aula. Esse aqui é o nosso tema da próxima aula. Eu vou deixar baixando a primeira para que vocês já possam responder. Gostaria que vocês respondessem para o início da segunda aula essas perguntas aqui. Que pensam os homens dos nossos dias sobre o seu trabalho? Os homens e as mulheres. O que as pessoas esperam do trabalho? Na opinião de vocês, que resultado as pessoas desejam? Sentem orgulho ao trabalhar? Associam o trabalho a que tipo de valor? Queixam-se do quê? A relação com o trabalho tem afetado a vida em família? No teu caso, como? A família apoia o indivíduo em seu trabalho? Encontram no trabalho a realidade e a realização que buscam? A categoria trabalho continua estruturando a vida das pessoas e dificilmente isso mudará a curto prazo. Se você quiser responder essas perguntas fazendo um olhar, usando da psicologia, para responder para si mesmo o que você pensa sobre o teu trabalho, o que você espera dele, quais resultados você deseja. Sente orgulho ao trabalhar? Você associa o teu trabalho a que tipo de valor? Tente responder por si mesmo. Estou mandando essa primeira aula e daqui a pouco chega a segunda aula, que é a 8ª aula correspondente ao 8º dia. Até daqui a pouco.